disse, imunidade é só de imposto. No artigo 150, inciso 6, imunidade não é de tributo. Afasta imposto, mas mantém as outras espécies tributárias. Então, União, Estados, Distrito Federal e municípios não pagam impostos uns aos outros, mas os outros tributos são devidos. Essa mesma imunidade recíproca vale para autarquias e fundações públicas, mas somente em relação a patrimônio, renda e serviços vinculados às atividades finalísticas da autarquia ou da fundação. Patrimônio, renda e serviço vinculados às atividades finalísticas da autarquia e da fundação também são imunes. Quanto às empresas públicas e sociedades de economia mista, só terão imunidade quando prestadoras de serviços públicos, como no caso dos Correios. Os Correios são uma empresa pública prestadora de serviço público, que é o serviço postal. Aí tem imunidade. Quando empresas públicas e sociedades de economia mista exploram atividade econômica, como Banco do Brasil, Caixa Econômica e Petrobras, aí não tem imunidade. A segunda imunidade é a imunidade dos templos de qualquer culto, chamada de imunidade religiosa. As instituições religiosas não pagam nenhum imposto no Brasil, nenhumzinho, nenhum mesmo. Não importa o número de adeptos, bastando ser uma instituição religiosa, a imunidade afasta todos os impostos. Mas os outros tributos são devidos em taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais continuam sendo devidas. A imunidade religiosa se estende também para áreas contíguas ao templo. Então, tudo que estiver no mesmo terreno do templo, tudo que estiver sob o mesmo número de matrícula, como casa sacerdotal, estacionamento, creche, loja, tudo isso é imune também. A imunidade atinge todas as áreas contíguas. Em caso de locação, se a igreja é locadora e aluga um imóvel que já foi templo para um terceiro, o imóvel permanece imune. Se a igreja é locatária, o imóvel é de terceiro e ela funciona no imóvel de terceiro, não tem imunidade. A terceira imunidade é conhecida como imunidade dos partidos, mas favorece 4 tipos de pessoas jurídicas. Favorece partidos políticos e suas fundações, sindicatos de trabalhadores e suas fundações. Então, partidos e suas fundações, sindicatos de trabalhadores e suas fundações, e vale também para entidades educacionais sem fins lucrativos e entidades assistenciais sem fins lucrativos. Cuidado que as entidades assistenciais têm uma dupla imunidade, é um caso raro de dupla imunidade. As entidades assistenciais, que são as filantrópicas, são imunes a impostos e também a contribuições sociais. O artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, declara que as entidades assistenciais também são imunes a contribuições sociais. Quando a Constituição fala em entidades de educação sem fins lucrativos e entidades assistenciais sem fins lucrativos, na verdade, o que importa para ser imune não é exatamente ter ou não ter fins lucrativos, mas o que importa é o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN. O artigo 14 do CTN define os requisitos para que entidades educacionais e assistenciais façam jus à imunidade. Primeiro requisito é que não haja repasse de patrimônio ou receita aos dirigentes. Se houver repasse, aí não é uma entidade assistencial ou educacional sem fins lucrativos, aí é uma empresa. Segundo requisito é que essas entidades têm que aplicar integralmente no Brasil os seus recursos, em suas finalidades essenciais. Então, mandou dinheiro para fora, perde a imunidade, aplicou recursos para qualquer outro objetivo, perde a imunidade também. E o terceiro requisito é uma regularidade contábil. Como os 3 requisitos são concorrentes, faltando um, a entidade já perde o direito à imunidade. Meus queridos, e a última imunidade importante é a imunidade de imprensa, chamada de imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel para a sua impressão. A imunidade de imprensa tem o objetivo de baratear a difusão cultural, tornar o livro, o jornal e o periódico itens mais baratos no Brasil. Cuidado com essa imunidade, ela é uma imunidade, ao contrário das outras 3, objetiva. Ela só protege o produto e não a pessoa que fabrica ou vende o produto. Assim, livros, jornais e periódicos têm imunidade.
Todos os impostos que incidem diretamente sobre a fabricação e venda de livros, jornais e periódicos são afastados. Mas editoras e livrarias pagam todos os impostos pessoais, como imposto de renda, como IPTU, como IPVA, porque a imunidade dessa vez não é dessas pessoas. A imunidade é objetiva dos produtos. A Constituição poderia ter dado imunidade para editoras e livrarias, mas não deu. Cuidado! Nos termos da Constituição, a única matéria-prima para a fabricação de livros, jornais e periódicos que também tem imunidade é o papel. Tinta não tem imunidade, ainda que seja usada como insumo para a fabricação desses itens. Tinta não tem imunidade. Mas o Supremo Tribunal Federal estendeu essa imunidade de imprensa para mais duas matérias-primas: papéis fotográficos e filmes fotográficos para a fabricação de livro. Então, além do papel propriamente dito, os papéis fotográficos e os filmes fotográficos usados para a fabricação de livros também são imunes, de acordo com a jurisprudência do STF. Não saia daí. Daqui a pouco nós voltaremos com o segundo bloco, voltaremos com o Pergunte ao Professor. Vamos ver quais são as dúvidas que os nossos queridos telespectadores têm sobre princípios e imunidades. Daqui a pouco a gente... Chegamos então ao segundo bloco do programa de hoje, o Pergunte ao Professor. Esse é um bloco muito importante porque é o momento da nossa interatividade. E você sabe que você pode e deve participar deste nosso segundo bloco. Para isso, basta mandar um e-mail com a sua dúvida, com o seu comentário, sua sugestão, sua crítica. Não, crítica não precisa não. Manda com a pergunta, comentário, sugestão para provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Aí no próximo programa, entre as 5 perguntas, estará seguramente a sua. Gente, vamos ver quais são as 5 perguntas de hoje. Atenção, produção! Primeira pergunta, na tela. O que? Pro Mazinha. Professor, serviço de rádio e TV tem imunidade? Gente, pergunta muito interessante. Não sei se você sabe, mas rádios e TVs abertas são concessionárias de serviço público. Por quê? São concessionárias de serviço público porque essas duas atividades, a radiodifusão sonora, que é o nome técnico para rádio, e a radiodifusão de sons e imagens, que é o nome técnico da TV, são 2 serviços públicos constitucionalmente atribuídos à União. A União tem o dever de prestar ou de promover a prestação dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, rádio e TV. Muito bem. Por isso, as empresas de rádio, as empresas de TV são concessionárias de serviços públicos. Elas não são donas desse espaço nos meios de comunicação. Elas apenas prestam esse serviço público por delegação estatal. A Constituição de 88 estabelece diversas regras sobre o modo de prestação desses serviços públicos. E uma regra importantíssima é a definição de uma imunidade específica para esses 2 serviços. No primeiro bloco eu fiz referência às 4 imunidades famosas, as 4 imunidades genéricas do 150, inciso 6, que são assim chamadas pela doutrina de genéricas devido ao seu alcance bastante amplo. No entanto, o texto de 88 possui dezenas de outras imunidades espalhadas ao longo de seus dispositivos. Essa imunidade é uma imunidade importante, é uma imunidade de ICMS. Não incide ICMS sobre o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, desde que o serviço seja gratuito e de recepção livre. Quer dizer o seguinte: quando o usuário paga para acessar um canal de televisão, isso não é abrangido pela imunidade.
Portanto, as chamadas